Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Kellen. No vídeo de hoje é vídeo de resenha de Lucy Dillon, 100 Pedaços de Mim. Não sei se vocês lembram, mas esse livro eu recebi na caixinha do Scooby Checklist. Tem o unbox da caixinha aqui, eu vou deixar nos cards para vocês verem depois. As caixas do Scooby não existem mais, mas eu tenho vários livros que eu ainda recebi da caixinha Scooby que eu ainda não li, né? Então, eu lembro que quando eu cancelei as caixas de Scoobies, ela ainda funcionou por alguns meses e depois eles cancelaram o projeto, então não tem nem como você assinar ele. Mas tem uma série de vídeos aqui de unboxing das caixinhas, vocês conseguem ver o que vinha dentro e tal. Inclusive, eu tava até olhando pra ver de todas as caixinhas que eu recebi até a última, o volume de livros que eu tinha lido, e eu achei que era bem menor do que o que eu li, então assim, eu já li mais da metade do que eu recebi, então isso é muito bacana. E eu vou continuar lendo aos poucos até concluir todas as caixinhas e trazer as resenhas para vocês, conforme é combinado, né? Então, esse aqui veio na checklist, e o que se encaixa muito com o tema mesmo do livro, porque são 100 pedaços de mim, mas a gente tem uma situação específica que esses 100 pedaços são colocados, tá? Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Compartilhe o conteúdo com seus amigos para conhecer o canal. Na descrição do vídeo tem os links das minhas redes sociais, o Scooby, o Instagram. Tem também o link do blog, que sai post semanalmente, indicações bem bacanas. Então me acompanhe pelas outras redes também. Nesse livro a gente conhece a Gina. A Gina é a nossa protagonista e ela não é uma pessoa que passou por bons momentos. A gente começa pelo Natal e aí ela tá tendo a vida dela normal, arrumando presentes pra família do marido dela. Ela acabou de se mudar pra casa nova que ela reformou junto com o marido. Então assim, a casa que deveria ser a casa dos sonhos dela, onde ela vai ter os filhos dela e tudo mais. E aí, durante esse Natal, dessa compra de presentes, aí ela descobre que o marido mentiu pra ela e que, na verdade, ele viajou com a amante dele, assim, pro exterior. Então, foi algo que derrubou a Gina, porque, assim, a Gina, ela tem o marido dela, que é o Stuart, né, que vira ex. Logo depois desse epílogo, a gente tem várias coisas que vão acontecendo. A gente já vê a mudança dela, ela resolveu não ficar com a casa e resolveram vender a casa e partir o patrimônio, fazer o divórcio normal. E assim, ela tá saindo de uma situação que ela enfrentou por algum tempo câncer de mama. Então assim, a gente não pega todo o tempo que ela ficou doente, a gente já pega do ponto que ela já se recuperou. Então, teoricamente, era pro casamento dela dar uma fervida, dar uma aquecida, mas não foi o que aconteceu. É como se todo o apoio que o marido dela deu ao longo do casamento sugou todas as energias do casamento em si e tava morrendo o relacionamento deles. Mas a Gina, ela iria continuar levando aquela vida daquele jeito, até ela ver que realmente o Stuart já estava em outra, porque ele já estava traindo ela há muito tempo com outra pessoa. Então, isso realmente quebrou um pouco ela, e aí a gente acompanha a mudança dela dessa casa para um apartamento pequeno, onde, obviamente, as coisas dela não cabem. Ela tinha uma casa enorme e ela é uma acumuladora. Então, assim, ela tem coisas da vida inteira, roupa de adolescência, objetos de adolescência, cartas. Então, assim, ela tem muitas coisas. E aí, quando o pessoal da mudança traz as coisas, não cabe na casa dela direito. Então, para ela entrar e andar, ela tem que ficar pulando de caixa em caixa. Então ela percebe que ela realmente tem que fazer um detox da vida dela. E ela começa a esvaziar muitas caixas, dá muitas coisas para doação e vai dando para as lojinhas próximas, né? Inclusive para um abrigo de animais que tem um bazar. Então ela dá muita coisa para esse bazar. Ela dá para outro abrigo também de animais. Então assim, ela vai dando para muita gente. Algumas coisas ela coloca em lojinha virtual para vender e o resto ou ela simplesmente dá em abrigos para pessoas ou ela joga fora. Então assim, ela tem todo esse processo de esvaziamento das caixas, enquanto ela tá retomando a vida dela. Tá levando esse processo, né, na justiça com um advogado. E ela tá retomando o trabalho dela. Ela trabalha com restauração de casas. Inclusive, a casa que ela morava, ela restaurou. Então, assim, ela tem toda uma equipe, ela é uma planejadora de reformas.
Então, ela tem marceneiros de confiança, pedreiros de confiança. Então, assim, ela tem as pessoas que fornecem os materiais para ela. Então, ela conhece tudo na cidade. Então, assim, ela tem todo mundo na palma da mão. Ela conhece esse setor todo. Teve uma época da vida dela que ela trabalhou na prefeitura justamente nessa área de tombamentos, porque a cidade onde ela mora tem muitas casas tombadas históricas, então há um limite até onde você pode fazer uma reforma ou mudança estrutural na casa. Então ela trabalhou justamente nessa repartição de liberações, então ela conhece muito esse caminho, então ela facilita isso para os clientes dela e ela é paga por isso. Então ela indica profissionais, os profissionais que sempre trabalham com ela, então ela tem sempre os melhores contatos, né? Vamos assim dizer. Então ela tá começando a retomar o trabalho dela nisso e ao mesmo tempo vivendo a vida dela, né? Então, quem pertence à vida dela? Ela, o pai dela já faleceu há muitos anos, tinha 3 anos quando o pai dela faleceu, e a mãe só fala que ele era um militar e morreu em serviço. Fim da história. Outros familiares, ela tinha um padrasto que casou com a mãe dela quando ela era adolescente, então ela teve o padrasto por muitos e muitos anos até ele ter um infarto, se não me engano, e falecer. Então toda a situação da morte do padrasto dela é muito intensa e é relacionada também a um acidente que ela sofreu com o namorado dela, o primeiro namorado dela, que ela teve e que ela achava que ia casar com ele, achava que ele era o homem da vida dela. Então, assim, como a gente não conhece nada do pra trás, o que a autora fez? Ao longo da história que tá indo, a gente fica vendo dois fluxos para trás. Então, isso, você fala, isso é só no início. Não, isso é o livro praticamente inteiro, tá? Eu achei que isso ia parar lá pela metade, mas não foi. Ele foi praticamente até o final. Então, se preparem para muitos flashbacks, mas esses flashbacks são muito necessários para a gente entender o que aconteceu no passado de vida da Dina, tá? Então, ela tinha esse ex-namorado que era tudo na vida dela. Então, depois que houve esse término, esse rompimento horrível na vida dela, catastrófico na vida dela, ela achou que nunca mais ia conhecer ninguém, até que ela conheceu o Stuart, mas o Stuart não era tudo aquilo que ela queria. Então, dentro do namoro e do noivado com o Stuart, surgiu o câncer e ela sentiu que tudo foi meio que obrigado. Ele foi meio que obrigado a casar com ela, foi obrigado a assumir toda aquela responsabilidade de lidar com aquela doença. Então, ela sofreu muitas situações que ela não se impôs e ela só deixou levar. Então, assim, a gente vê até alguns momentos aqui que ela mesma fala, eu não queria ter filhos com o Stuart. Então, assim, são coisas que atrapalhavam o casamento dela. Ela não queria ter um filho com o Stuart, e o Stuart queria filhos. Então, assim, muita coisa contribuiu para o término do casamento dela. Isso foi uma delas. Além disso, ela não conseguia se desvencilhar do ex-namorado dela, apesar dele ter magoado ela, de várias formas diferentes. Então, assim, a gente consegue ver que, além de apegada a bens materiais, ela é apegada a sentimentos e relacionamentos anteriores. Ela não conseguia enxergar que aquilo ela viveu, passou, morreu, coisas novas estão por aí e vive intensamente o agora, sabe? Isso é que é o assunto real do livro até o final. Só no final que ela realmente consegue entender que ela quer viver o agora e ela vai deixando o passado aos poucos. Vai se perdoando, vai se libertando mesmo das coisas que prendiam ela. E isso é muito interessante de acompanhar o livro, tá? Fora esse padrasto que ela tinha, da família dela mesmo só tem uma pessoa que é a Janet, que é a mãe dela. Então, assim, ela tem um relacionamento muito conflituoso com a Janet desde a infância. Então, não digo da primeira infância, pequenininha, 3, 4 anos, eu digo assim, 7, 8 anos. A menina e a mãe não se davam bem, era uma brigaiada. Então, assim, o próprio padrasto às vezes atuava como intermediário. Então, assim, ela tá adulta, tem mais de 30 anos, ainda tá brigando com a mãe e não consegue se entender com a mãe não consegue entender a filha, e ela não consegue entender a mãe. Gente, é difícil. Às vezes é difícil ler os diálogos delas, então elas se veem pouco, elas se veem
em datas específicas, horários combinados semanalmente, porque ela não, de forma alguma, ela vai abandonar a mãe dela, mas ela quer, tipo, ter o mínimo de contato possível, que é muito triste, sabe? É muito triste. Então, assim, lá pro final, a gente tem, sim, um momento que as duas, assim, se descobrem novamente como mãe e filha. Mas eu não vou falar nada disso aqui, porque senão é um spoiler muito grande. Mas isso acontece bem pro final mesmo. Então, assim, o livro todo é bem difícil esse relacionamento dela com a mãe, tá? E aí a gente vai conhecendo esses dois flashbacks em sequência da história dela com Kit, que é o ex-namorado, e da história dela com Stuart. Do descobrimento da doença, do casamento da Naomi, que é a melhor amiga dela. Então, assim, esse livro é muito do cotidiano. E eu amo livros do cotidiano, gente. Esse tipo de livro me fascina, sabe? Então, eu gosto muito de ler. E não foi diferente. Esse livro eu fiquei muito interessada. E logo agora que ela voltou a trabalhar, ela pegou um novo projeto. Assim, quando ela estava procurando a casa dela, que ela ia comprar com o Stuart, ela viu essa casa, Magistrate House. Ela queria essa casa. Era a casa dos sonhos dela. E ela dizia pra todo mundo que era a casa dos sonhos dela. Mas era uma casa muito antiga, com muitos problemas. E ela ia gastar uma fortuna absurda pra reformar a casa que ela não tinha. Então ela comprou a segunda casa dos sonhos dela. E agora o projeto que cai na mão dela é exatamente da Magistrate House. Então ela vai pegar um jovem casal e vai trabalhar na reforma dessa casa, e tem todo o projeto, e a gente vai acompanhando o projeto junto com ela, as decisões que ela tá tendo com os dois, com o casal, né? Só que, obviamente, a gente ao longo da história vai vendo que os dois estão tendo dificuldades no relacionamento deles. Essa não é a primeira casa deles, eles já tentaram morar juntos antes e deu muito errado. Então, que é o Nick, né, que é o marido, e tem a Amanda, que é a esposa. E a Amanda é uma workaholic assumidaça, então raramente ela aparece na propriedade. Quem toca as coisas da propriedade é o Nick, que é um fotógrafo, então profissional. Esse é o trabalho principal dele, mas ele faz outros tipos de trabalho também. E aí ele acaba tendo mais contato com a Gina e ela começa a ficar com um crushzinho nele. É interessante o relacionamento deles e tal. Eu não gostei muito de ter essa pegada dela se apaixonar ou se interessar demais pelo Nick enquanto ele está casado com a Amanda, porque eu não gosto muito de livros com traições, entendeu? Mas não rolou traição, tá? Se você também tem essa questão de não gostar de livros assim, já te aviso, não rolou traição. Foi quase, mas não chegou a ser consumado, sabe? Agora, se você for falar de sentimento, sim, rolou traição porque ela começou a se apaixonar por ele, o Nick começou a se interessar por ela. Então, assim, atrapalhou um casamento que já estava indo mal, né? Se a gente for colocar num parâmetro geral, foi isso que aconteceu. Então a gente tem todas essas coisas acontecendo até que um galgo, que é esse cachorrinho aqui, entra na vida dela. Porque ela vai vender a bicicleta caríssima que o Stuart comprou pra ela e que ela usou uma vez só e nunca mais usou. E aí o cara que tá querendo dar uma volta no quarteirão, e ela obviamente não quer deixar, porque é ele subir na bicicleta e vai embora, né? Ele falou, não, eu vou deixar meu cachorro com você e deixo os $100, que é o que eu tenho aqui, e aí eu volto pra pegar meu cachorro. Ele nunca mais voltou. Ela fez boletim de ocorrência e tudo mais, tentou vaga em abrigo para cachorro, não conseguiu. E aí, ao longo do livro, ela vai acabando ficando com o Galgo, cuidando dele, que é o Buzz. Ela vai cuidando dele e ele vai demonstrando para ela e para outras pessoas que vão examinando ele que ele tem muitos traumas, que provavelmente ele foi um daqueles cachorros de corrida clandestina, sabe? Provavelmente ele foi muito agredido, muito batido, ele estava anêmico, desnutrido. Então ela vai alimentando e cuidando dele e vai restaurando as emoções do cachorro. É muito bonito ver esse enlace, sabe, de amor entre os dois, gente. É uma das coisas mais tocantes desse livro, tá? Então ela começa esse projeto, né, de descartar as coisas, mas também tem a questão de, em algum momento ela percebe que as coisas materiais não são tão importantes e as 100 coisas viram 100 momentos. Então ela começa a ver que os momentos são mais importantes e aí que vai trabalhando a questão do agora e a história se desenvolve.
Assim, eu dei um panorama geral, mas assim, é muita coisa que acontece entre ela e o Stuart. É muita coisa que acontece entre ela e o Kit. Então assim, gente, é coisa demais. Acontece coisa demais nesse livro. Eles são 400 e poucas páginas. Isso, são 414 páginas. É muita coisa e muita história aqui. E assim, até a conversa de resolução dela com a mãe dela é muito interessante. Então se você gosta desse tipo de livro, de drama, de superação, de relacionamentos novos, de reconstrução, essa é uma boa indicação para você. Eu dei o selo Lotus, ótimo, por causa de algumas coisinhas que eu não gostei, como foi o ponto daquele negócio da traição que eu falei pra vocês, e também porque eu achei cansativo tantos flashbacks, porque eu esperava que em algum momento parasse e não parou até o final. Então assim, só no finalzinho a gente vê que realmente os flashbacks foram concluídos, não tem mais nada pra mostrar pra trás de importante, e aí a gente segue pro final da história. Então eu achei que foi demais, na minha opinião. Por isso baixei a nota um pouquinho e dei selo Lotus, que é ótimo. Mas é um ótimo livro, sim, dentro desse nicho que eu tô explicando. Romance de cotidiano, reconstrução, sabe? De vida, reconstrução, de conhecimento pessoal, de crescimento pessoal, da pessoa descobrir quem ela é, o que ela quer pra vida dela, sabe? Descobrir o que realmente é importante pra ela. Então, assim, o amadurecimento da personagem é muito grande. A Naomi, que é amiga dela desde a infância, tipo, desde a infância mesmo, e ela até é madrinha da filha da Naomi, é a coisa mais linda, gente, o relacionamento das duas. Uma amizade, assim, pra vida inteira, e a gente se emociona muito. Gente, eu chorei demais. Demais. Quando chegou nos 5 ou 6 últimos capítulos, não tenho certeza, gente, eu não parava de chorar. Todo capítulo era uma choradeira. Nossa, foi demais, entendeu? Então, assim, se preparem para chorar muito no final. No início vocês não vão chorar, porque a gente tá ambientando, tá conhecendo. Mas no final, nos últimos capítulos, meu Deus, haja lencinho, tá? Então, vou avisando. Então, assim, é um livro que eu gostei bastante. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto assim, nem dar uma nota tão alta. Mas eu acho que eu consegui dar um apanhado geral do que o livro trata e dos temas que ele desenvolve. Além da própria amizade dela com a Naomi, que a gente consegue ver a construção e o desenvolvimento, que é a coisa mais linda. Então, assim, é muito bonito. Também ela acaba fazendo outras amizades, a Gina, nessa nova vida dela. Porque é que nem ela fala, o Stuart saiu, a casa foi embora e todos os amigos do casal foram com o Stuart. Então, tipo, ela tinha que encontrar novas amizades. E ela começa a fazer essas novas amizades, que são muito importantes pra ela aqui nesse livro. E eu gostei muito, muito do livro, então super indico, tá bom? Deixe nos comentários se vocês já leram um livro da Lucy Dillon, se vocês têm interesse, se vocês gostaram, tá? Quero muito saber, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.